estamos aqui novamente, mais uma vez, para mais um programa inédito, Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. Hoje, mais uma vez, eu tenho a honra de trazer o meu professor, meu orientador querido, que se comprometeu desde o primeiro programa de janeiro aqui de 2022 a trazer para nós temas instigantes, temas provocadores, agora que o direito está em moda no Brasil, né? Porque nos Estados Unidos sempre teve moda. Todo filme, toda peça de teatro, toda novela sempre tem uma questão de direito, que é a realidade. O direito permeia o nosso dia a dia, em todos os nossos momentos. E o Brasil aprendeu a discutir e debater o direito, às vezes meio mal orientado, né? Porque escuta na televisão os comentários de algumas pessoas que não conhecem o direito, e às vezes a interpretação não é bem aquela. Mas é válido porque as pessoas estão interessadas, as pessoas estão indo atrás, as pessoas comparam versões, e nós aqui que somos operadores do direito, nós aqui que temos até o projeto de ensinar direito para a criança desde que ela entra na escola, para transformar o país num país de direitos e obrigações, porque a obrigação é espelho do direito, o direito é espelho da obrigação, um não existe sem o outro, né? A gente sempre fala isso, é a primeira aula que a gente dá para as crianças. O direito não nasce em árvore, ele nasce da obrigação cumprida pelo outro. Então nós estamos sempre preocupados em trazer as novidades do direito para que o direito possa responder aos anseios da sociedade. Muitas vezes a lei demora muito a ser aprovada no Congresso Nacional por conta de injunções políticas e a sociedade fica sem a proteção, obrigando muitas vezes os tribunais superiores, principalmente o STF, a legislar, porque ele não pode se omitir num caso concreto. Então, hoje eu trouxe aqui o professor Dr. Marcelo Lamy para nos falar um pouco sobre essa história. Será que está surgindo no país um novo direito? Boa tarde, professor. Boa tarde, a bola Rosilma. É sua. Obrigado. Eu agradeço novamente por estar aqui nesse programa. Esse programa sempre nos deixa jovens, né? Assim como jovens pensadores. E, de fato, essa provocação sua é muito pertinente. Sabe que eu me dedico efetivamente a estudar esse tema, dessa transformação que o direito está sofrendo, e poderíamos dizer assim, está surgindo um novo direito no Brasil. Quer dizer, essa transformação eu me dedico a estudar há 20 anos. Um fez a pergunta, enquanto apresentava, eu estava fazendo as contas. Quando eu iniciei meu processo de aprendizagem pessoal no doutorado, tinha recém terminado o mestrado na Universidade de São Paulo, fiz o meu mestrado, e logo na sequência eu já emendei com um doutorado. Então, quando eu iniciei o doutorado, eu justamente queria estudar um novo tema, um tema de que nós estávamos vivenciando naqueles anos umas alterações bastante significativas no Código de Processo Civil. Ora, o Código de Processo Civil, para quem não é do direito, para que se possa entender, é a normativa, né, a norma jurídica, a lei que regula como devem funcionar as ações judiciais, né, o trâmite das ações judiciais. Nós estávamos começando a viver, nos anos 90, uma inserção dentro do sistema judicial brasileiro, a forma como ações tramitam, mecanismos que estavam sendo trazidos do sistema britânico e do sistema norte-americano. Mecanismos que a gente chama no direito de precedentes. O mecanismo que é você trazer decisões judiciais anteriores como fundamento de decisões judiciais novas. Geralmente o papel de um juiz, isso a gente aprende já no comecinho da faculdade, né? No primeiro ano da faculdade a gente aprende que a nossa família jurídica, a família como nós pensamos o direito em nosso país, ela é amparado na norma. Então o juiz, diante de uma contenda, de uma briga entre pessoas, né? Que um acha que tem direito e reivindica, o outro acha que tem direito e contesta. Assim, essa briga não resolvida no universo privado, no universo particular, deságua no judiciário. Chega ao judiciário, o judiciário tem que decidir quem tem razão, quem que está certo, quem que está errado, o que é o justo, o que é o injusto de se fazer.
Para o juiz decidir, no nosso sistema jurídico, ele tem que buscar a norma que tenha já sido aprovada pelo Congresso Nacional, que diga, correto é isso, correto é aquilo. Então, o juiz ordinariamente, no sistema jurídico brasileiro, ele decide quem tem razão, mas fundamentado, apoiado numa norma jurídica escrita. Ou seja, está lá no Código Civil, está lá no Código Tributário, está na lei do inquilinato, ele se ampara na norma e fala quem tem razão. Acontece que isso foi um sonho de tal forma criado no século XIX, de que nós conseguiríamos criar norma para todas as coisas. Nós queríamos criar normas, a ideia... E que ela viria antes do problema. Antes do problema, e a gente seria assim, onisciente, né? O sábio que consegue identificar todos os problemas do homem, cria norma para tudo. Foi uma proposta, inclusive, de Napoleão. Napoleão, o criador do Código Civil francês, ele disse assim, vamos criar uma norma que vai resolver todos os problemas que o homem no cotidiano vivencia. E isso moldou um sistema de famílias jurídicas, vamos dizer assim, vários países seguiram esse molde mental, essa maneira de pensar. Quem tem que tomar a decisão é a lei. Nós queríamos romper, a verdade é que é uma questão histórica, a gente queria romper com quem toma a decisão, antes era o rei, né? Quem está com poder toma a decisão, e quando se escalavam as discussões, chegava no rei, o rei mandava, não, esse aí corta a cabeça, esse daqui não, esse aqui tá certo. E dependia da decisão de uma pessoa. Se a gente assiste séries... Não era previsto. Né? Exatamente. Se a gente assiste séries antigas, séries que mostram essas séries de época, ou filmes de época, a gente lembra, tem aquelas sessões, né, quando as pessoas vão ao rei de um determinado... Às vezes não era um rei de um país, como a gente pensa, assim, às vezes reis de um condado, reis... As pessoas iam, colocavam, se submetiam ao governante, e ele, não, esse está certo, esse aqui não está. A história do Napoleão e a criança, né? Das mães, das duas mães que reivindicavam a criança. Exatamente. Aí ele falou, tudo bem, vamos resolver, né? Parte no meio. Não, pode deixar para ela. Esse padrão, que era quem decide é quem está no poder, nós quisemos, né, a sociedade humana buscou substituir por a decisão basear-se na norma jurídica previamente pensada, elaborada pelo parlamento e dito o que é certo e o que é errado. Esse foi um ideário que foi abraçado de uma maneira muito forte por Napoleão, pelo direito francês, e se espalhou pelo mundo. Se espalhou pelo mundo com algumas exceções. Quem que não cedeu a esse modelo, né, de tomar a decisão assim? O Reino Unido e os Estados Unidos, que continuaram a pensar que, na verdade, quem deveria dizer o justo era o judiciário. O judiciário, diante do caso concreto, do relato das circunstâncias, do que realmente aconteceu entre um ou outro, o juiz, ali como um árbitro, identifica, não, isto é mais justo para esse ou para aquele. O juiz inglês, o juiz norte-americano, até pode se amparar na norma, mas ele tem uma liberdade maior de justificar com argumentos racionais de justiça. Sim, é justo. As pessoas percebem que isso é mais justo. Então, isso fez nascer no direito duas famílias jurídicas. A família chamada de base normativa, em que as decisões do certo e do errado, do justo e do injusto estão ancoradas na lei, e a família jurídica do que o certo e o errado estão ancoradas na jurisprudência. A jurisprudência, o judiciário decide o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto. Para efeitos do direito, justo e injusto é o mais correto. Sim. Acontece que, nos anos 90, o Brasil começou a importar. Nós somos de um modelo, que a solução jurídica é ancorada na norma. Nós começamos a importar mecanismos do sistema que diz que o justo é o que o juiz vai dizer. Isso aconteceu por uma reforma do Código de Processo Civil de 73, era o nosso Código de Processo Civil. Em 95 foi a primeira modificada no sistema, depois em 96, depois em 98, depois em 2001, depois em 2004, depois em 2005, foram várias seguidas. Eu estava fazendo meu doutorado nessa época. Meu doutorado foi concluído em 2008.
Veja, eu estava exatamente nessa época vivendo essa percepção de que nós estávamos transformando o nosso direito. Fala assim, surgiu um novo direito, nós estávamos transformando. O direito brasileiro, que era de base normativa, começou a adotar uma base jurisprudencial. E a gente vê hoje, né, hoje nas notícias, que você fala assim, o Brasil começa a dar importância ao direito. O que a gente liga o Jornal Nacional, vai assistir um jornal da SBT, vai assistir de qualquer emissora? Sempre tem a notícia de, o STJ decidiu não sei o quê, porque o STF falou que não sei o que lá. E assim, a gente vê o judiciário presente no cotidiano dizendo o direito. Isso é uma novidade, porque... Isso é uma novidade, porque antes o que nós tínhamos de padrão é que o judiciário deve simplesmente ser a força de aplicação da norma. Os franceses antigos, na época desse molde napoleônico, ao definir o que era o processo civil, a ação judicial, falava, o juiz tem que ser a boca da lei. A expressão de José Pichovenda, um clássico do direito, né, França, que fala assim, tem que ser a boca da lei, o juiz está ali para ser um funcionário da lei. A lei decide o que é certo e o juiz faz que a lei seja aplicada. Essa era a base. Agora a gente começa a importar mecanismos que dizem que o juiz pode dizer o que é justo. E isso foi assim, chegou ao cume da consolidação em 2015. Em 2015 foi aprovado um novo Código de Processo Civil no Brasil e que ele abraçou, assim, sem vergonha mais, sem pedacinhos, que antes eram pedacinhos do Código de Processo de 73. Ele abraçou a teoria dos precedentes. A ideia de que as decisões judiciais anteriores devem servir, sim, de parâmetro a ser seguido pelos juízes nos casos novos. Criou especificamente num artigo 927 do Código de Processo Civil de 215, dizendo assim, os juízes têm a obrigação de considerar, e essa palavra é importantíssima, a Rosilma é uma linguista por natureza, e Rosilma sabe muito bem como as palavras têm a sua força. Os juízes têm a obrigação de considerar as decisões anteriores nos casos novos. Mudou o parâmetro. Ele já não tem que considerar só a norma, ele tem que considerar as decisões anteriores. E faz uma lista de que decisões anteriores precisa considerar. Ou seja, em 2015 ingressou em nosso sistema jurídico, ele foi tão radicalmente transformado que eu posso dizer assim, em 2015 nasceu um novo direito. Um novo direito. Mas esse novo direito, ele é efetivo? Pode discutir depois. Aí, vamos aproveitar para eu te fazer uma pergunta, nós vamos fazer um rápido intervalo e ele vai responder no segundo bloco, que é justamente, nós já tínhamos decisões baseadas em jurisprudência. Então, eu queria que no segundo bloco você explicasse mais se realmente esse direito está funcionando, a diferença entre precedentes e jurisprudência e por que essa história da gente levar em conta precedentes é tão importante num Brasil em que as leis são propostas, mas são engavetadas, principalmente em ano de eleição, que o Congresso não quer se arriscar em relação a nada. Então, nada se vota, nada é feito. E as reformas, como são ditas, sempre são feitas à meia boca e as leis demoram muito para ser aprovadas e quando elas saem já não suprem as necessidades dos cidadãos brasileiros que mudam a todo dia. Então, tudo isso ele vai responder no segundo bloco, a gente volta já já.
respondemos e agora o doutor Lamy está se queixando que para responder essas perguntas precisa 5 programas. Já está convidado para voltar em 5 programas, mas ele vai começar a responder um pouquinho nesse segundo bloco. De fato, Rosimão, você fez tantas perguntas para mim que eu realmente fico pensando, nossa, quanto tempo eu preciso para responder isso? Esse tema dos precedentes judiciais, como eu já antecipava, quer dizer, eu estudo há muitos anos. Lá em 2008 terminei o meu doutorado e continuo estudando esse tema desde então. Até porque ele sofreu uma grande transformação em 2015. Realmente em 2015 foi incorporado oficialmente o sistema de precedentes no Brasil. Mas você perguntava, né? É diferente da jurisprudência? É. Porque algumas decisões concretas o sistema elegeu como decisões que devem ser seguidas, que tem o que no direito vai se chamar de efeito vinculante. É obrigatório para os casos seguintes. Embora este efeito vinculante, e esse é um ponto-chave que eu tenho insistido e alguns autores também, que é um efeito vinculante obrigatório hermenêutico, ou seja, interpretativo. É uma diretriz. O tribunal disse que esta norma, essa situação concreta, deve ser interpretada neste sentido e dar, portanto, esta consequência. Não é como é uma norma dizendo fazer isso é ilícito, fazer isso, pena. Assim, a norma estabelece a ordem. Uma decisão judicial anterior dá um matriz hermenêutico, como eu devo interpretar. Hermes, né, o deus grego, né, o deus da mitologia grega, né, Hermes, que é o mensageiro, ele é o deus da interpretação, como interpretar as mensagens dadas, né, quando ele levava a mensagem de um deus para o outro, que gerava confusão, né, parecia a deusa da discórdia. Como sempre. Assim, como sempre dá, né, porque é o telefone sem fio que vira as coisas. A hermenêutica é essa percepção de fazer a interpretação correta, porque as palavras são multivariadas, né? Uma palavra às vezes tem vários significados e uma pessoa lê de um jeito, outra lê do outro. Uma coisa é a palavra e outra coisa é a bagagem que tem dentro dela. Exato. E que tem uma parte muito subjetiva que depende da experiência de cada um. Sem então dúvida. Agora eu posso falar uma palavra que eu interpreto de um jeito e você vai interpretar de outro completamente diferente, porque é a bagagem intrínseca dela. Eu lembro até de uma frase a riqueza e a confusão. Daquele pensador espanhol, Alfonso López Quintás, que fala assim: existem palavras que despertam no ouvinte o efeito halo. Ele vai usar essa expressão que eu sempre achei genial. Quando a gente olha o sol, não tem aquele halo em volta do sol? Sim. Quer dizer, te desperta alguma coisa. Para mim é uma palavra técnica, para você ele faz lembrar do seu antigo namorado, faz te lembrar de uma felicidade que você teve no passado. Exatamente. Ou seja, as palavras têm um poder tão forte, né? Interpretar o que está dito e como resolver os casos. Então, algumas decisões, especialmente algumas são técnicas, né? Então a decisão proferida pelo STF em recurso extraordinário com repercussão geral, a decisão proferida pelo STJ em ações, em recursos especiais repetitivos. Então, a gente tem institutos concretos, são vários institutos concretos, em que a decisão prolatada pelo judiciário naqueles casos tem de ser levada em conta do ponto de vista de interpretar a solução justa para o novo caso. Agora, qual que é o problema? A advocacia brasileira não está preparada para isso. O sistema jurídico brasileiro está preparado para ser obediente a normas. E se a norma disse, eu vou fazer aquilo que a norma disse. Aí vem o judiciário e diz, é assim. O que está acontecendo no sistema de baixo escalão? Vamos dizer assim, o STJ fala uma coisa, o TJ dos estados vem e cumpre cegamente, como se fosse uma norma, deixando de interpretar. E essa não foi a proposta do Código de Processo Civil. Lembra da palavra que eu falei? Observem a palavra, 927 do Código. Os juízes deverão considerar. Considerar não é seguir cegamente o que aquilo a ordem. O seu raciocínio levar em conta também. Levar em conta. E o domínio dessa técnica de precedentes
como o advogado utiliza isso no cotidiano, na sua peça processual, na defesa dos seus clientes, como ele se defende o seu cliente diante de alegações de outros, como que o juiz vai utilizar o precedente, como que o tribunal se ampara em precedentes e cria os seus precedentes, como que os tribunais superiores podem ou não podem moldar precedentes, que tipo de precedentes podem moldar. Tudo isso é objeto de estudo que eu desenvolvo há anos. E por isso, inclusive, tenho cursos, tenho turmas já formadas de precedentes. Eu tive a grandíssima alegria de poder instituir o primeiro grupo de estudos sobre precedentes dentro do mestrado em Direito da Saúde da Unisanta. Sim. E a nossa apresentadora, Rosima, participou desse grupo, desse grupo, desenvolveu pesquisa, sabe quanto complexo é isso? Sim. Porque a gente tem que mudar a nossa maneira de pensar, não é igual. Não é mais igual a seguir a norma como padrão de solução do justo. É seguir um conjunto de decisões judiciais que nós possamos identificar como precedente. E que nos possam levar mais perto da justiça. Exato. E que o grande propósito de todo é esse: achar um mecanismo de construir soluções mais justas. Existia uma reivindicação forte em nosso direito com relação à aplicação das normas. A norma está ali dizendo que é certo, que é justo isso e aquilo, mas se eu cair na primeira vara, decide de um jeito, se eu cair na segunda vara, decidiu de outro, se eu cair na terceira vara... Aí se falava, dentro da esfera jurídica, entre nós, da roleta russa jurídica. Exatamente. Né? Assim, a gente... Nossa, caiu com fulano, ai meu Deus. O pior que eu vejo nisso, eu estou passando por isso, porque eu tenho processos em 10 varas, nas 12 varas que tem aqui em Santos, e quando cai numa determinada vara, a gente já sabe qual vai ser a decisão. Quando cai noutra vara, a gente já sabe qual vai ser a decisão. Então, é engraçado. E são todas diferentes. Então, esse é um defeito do sistema que nós queremos corrigir com precedentes. É uma maneira de corrigir esse defeito do precedente. Por quê? Quando nós admitíamos que o justo era o rei que dava, né? Batemos na porta do rei, o rei mandou, corta a cabeça dele. Do bispo, né? A gente vai se queixar pro não bispo. Tinha o que fazer, não tinha como resolver. No máximo ia questionar pro bispo, porque o bispo tinha muita influência com o rei, sempre. Né? No máximo vai se queixar pro bispo, a gente tem essa expressão. Mas no sistema que nós estamos dizendo que a lei que diz o que deve ser feito ou não feito por qualquer pessoa, como é que eu vou viver com esse autoritarismo, né? Em que o processo é feito pelo comandante de cada núcleozinho de decisão, né? Cada vara, cada turma, cada sessão. Quer dizer, pode o direito deixar de ser a descoberta de uma razão justa, racionalidade, por uma imposição autoritária? Particularmente eu defendo, e isso é bastante profundo, e a gente trabalha muito isso na maneira, sabe, como saber conciliar o momento de autoridade e o momento de racionalidade. O juiz é uma autoridade, mas ele é uma autoridade e deve ser respeitada e louvada como autoridade para solucionar o caso que ele está julgando. E ali o que ele der de ordem é para se cumprir. Sim. É para se cumprir. As partes têm que se submeter? Têm de se submeter. Sim. Agora, ele é autoridade para o caso. Ele não é autoridade, ele é só racionalidade para os casos futuros. Então, esse conflito entre autoridade e racionalidade, nós temos que aprender a trabalhar. E isso depende de moldar a cultura, novamente, dos estudantes de direito. E mais do que dos estudantes, dos profissionais. Porque quem está no campo já de batalha jurídica, quem é o advogado atuante, quem já tem o seu escritório, já tem a sua clientela, já tem o seu costume, inclusive a sua expertise conquistada, precisa acordar e perceber assim, o direito mudou. O direito já não é aquele que eu estudei na minha faculdade. Um novo curso? Nós começaremos uma nova turma agora em 24 de maio. 24 de maio. Precisamos fazer uma experiência de uma turma 2 vezes por semana. É terça e quinta à noite, das 18h30 às 20h30, são 2 horas. E quanto tempo é online o curso, também é uma novidade para nós vamos fazer um curso online, ou seja,
pelo Brasil todo, teremos alunos certamente do Brasil todo, ótimo, muito que foi um bom. pedido, inclusive, de alunos que moram fora, longe, né, de Sim. advogados, juízes Sim. também, que estão longe do nosso cantinho aqui, que é maravilhoso, nessa nossa cidade de Santos, e que não tinham condições de participar. Então, falaram assim, vamos fazer pelo sistema online, terças e quintas noites, são 10 encontros, são 10 noites, em que nós trabalhamos não só essa percepção cultural teórica, técnica dos precedentes. Mas como faz para se inscrever, na professor? prática? É muito simples. Na minha rede pessoal... Eu já estou interessada. Na minha rede pessoal do Instagram, na minha rede do Facebook pessoal e do Instituto de Pesquisa sobre o Desenvolvimento, IPD, Instituto de Pesquisa sobre o Desenvolvimento, nós temos o acesso ao IPD. Também está no Instagram, também tem página específica. Nesses espaços, ou o meu pessoal, nesse do Instituto, que é o promotor do curso, é possível acessar a plataforma do curso, ou então na plataforma Deutsch. Na plataforma Deutsch, né, com D-O-I-T-Y, né, deutsch.com, você entra na plataforma e procura pelo curso Precedentes Judiciais. Cai direto na página do curso. Lá e pode se inscrever até quando? Bom, nós iniciamos dia 24 de maio, mas tem um número limitado de vagas. Por quê? Porque nós temos muitas atividades práticas. Ah, tá. Então, nós temos uma limitação de vagas. Tá. Então, aqueles que têm interesse, eu recomendo que peçam pelo menos uma pré-reserva, que façam algo. Porque o mais depressa possível. Nós começamos esse processo de lançar esse curso, que foi nos pedido online, porque tem vários profissionais, especialmente do Nordeste, interessados em fazer, né, de estados da Bahia, especialmente, da Bahia e Pernambuco, interessados em fazer este curso. E em razão disso, assim, nós lançamos o curso faz 2 dias que nós lançamos esse curso. Sim, é verdade, eu soube. Por isso que eu já estou interessada, já vou fazer minha reserva. Eu acredito que a gente vai consolidar essa turma logo. Mas também nós abriremos outras depois. Sim, é importante. Não há preocupação. A minha preocupação maior é essa, e por isso que estou aqui nesse programa. É que os advogados, os magistrados, os promotores, os procuradores, ou seja, todas as carreiras do direito, os delegados, né, todos os operadores do direito e os estudantes percebam isto. O direito mudou. Surgiu um novo direito mesmo. Então, nós precisamos reestruturar, inclusive, o currículo das faculdades de Direito. Perfeito. Porque nós precisamos passar a estudar, não exatamente como os norte-americanos estudam, mas em algo próximo, que é aquele padrão de estudar através de casos. Nós precisamos. Só para dar um número importante, para ficar marcado isso, se eu pegar só o STF e só o STJ, as duas cortes superiores mais importantes, e pegar de 2016, quando entrou em vigor o Código Novo, que ele é de 2015, mas ele entrou em vigor em 2016, a 2022 são 6 anos, com 365 dias, o que dá a praticamente 2.000 dias. Nós temos só no STF e no STJ pelo menos 2.000 casos ditos que devem ser considerados. Ou seja, nós temos pelo menos um caso que a gente por pode dia. Considerar como precedente. É como se estivesse assim, nasce no direito hoje, como se fosse um caso por dia a ser considerado para decisões como futuras. Precedente. Ou seja, o sistema que sempre foi alimentado pelas normas, né? Tanto que a gente fala, tem muita lei, é um desespero, o aluno do direito que anda com aquele vademecum, né? Aquele é um tijolo pesado que a gente precisa estudar. Os precedentes são mais importantes que tudo isso. Hoje, nós temos mais precedentes sendo prolatados do que leis. Por quê? Porque o sistema mudou. Só que a faculdade ainda estuda baseado em lei. Professor, muito obrigada pela presença. Foi brilhante, como sempre, e pode contar comigo nesse seu curso, que eu já estou inscrita, vou para casa me inscrever. Muito obrigada e espero o Dr. Marcelo Lamy com um novo tema o mês que vem. E conto com a sua audiência sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30. Lembrando que pomos sempre tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser. Até o próximo programa, se Deus quiser.